Vamos lá, meus amiguinhos. Esse post propõe pensarmos, e especialmente o torcedor do Grêmio, numa vida sem Soares. Calma, calma. Não vou fazer aqui a teoria da conspiração, do apocalipse, nada. Por que eu estou propondo esse tema para a gente discutir? Porque o Soares, como se sabe, indo ou não a Barcelona fazer o tratamento, né? Ou em decorrência de sentir o joelho e ficar, como no jogo contra o Bahia, fora do time, como o Renato vai conseguir deixar o Grêmio competitivo o suficiente para almejar os bons resultados em sequência, que aliás está tendo. Tá? Como você deve ter observado, e não sei se você concorda, o Grêmio contra o Bahia em Salvador foi outro time. Você pode dizer, tá, Ribeiro, mas é uma obviedade, né? O Grêmio com o Soares é um time e o Grêmio com o Soares é outro time. Pois bem, então vamos trabalhar essa obviedade. Contra o Bahia, o Grêmio não conseguiu produzir um bom aproveitamento ofensivo. Conseguiu um empate já nos acréscimos, talvez a sua única chance de gol real e concreta durante todo o jogo. O Vina colocado ali como seu eventual substituto, e ele até tem sido o jogador escolhido eventualmente quando o Soares não completa o jogo, não é do jogador da posição. E claramente deixa os seus companheiros órfãos, porque o Bitelo não consegue render aquilo que rende. O Reinaldo, por exemplo, já viu? Você notou que quando cobrava o lateral procurava alguém já no campo ofensivo e não encontrava? Né? O Cristaldo fica sem alguém para o apoio na combinação de jogadas, ou seja, e o time desencaixa. Então o Renato vai ter, como já fez em outras oportunidades este ano, reinventar o seu sistema de jogo para que a equipe não perca tanto. Vai perder igual, porque o Soares é único. E eu nem estou aqui propondo a ideia de um substituto, porque o Grêmio não vai encontrar um jogador neste momento, né, para que substitua. Eu estou promovendo um debate para que haja uma alternativa, e isso aí é bem diferente. Eu cheguei a pensar, agora o YouTube foi contratado oficialmente pelo Grêmio, é um jogador de extrema, que é jogador de velocidade. Tem o Ferreirinha, que está aí se recuperando, dando mostras de que vai estar recuperado. Tem o Cuiabana, que é um jogador que quando entra, especialmente na segunda faixa de campo, dá um suporte físico, de velocidade e de finalização. Então, como é que o Renato poderia armar um time sem Soares? Tem o jogo contra o Botafogo. Não sabemos com certeza se o Soares vai para o jogo ou não. Se o Soares for para o jogo, está resolvido o problema. O Grêmio tem um time titular com o Soares, né? Que é com o Cristaldo, que é com o Bitelo, né? Que é com os dois volantes. Né? E aí o Grêmio se constrói, está entrosado, está encaixado e está forte. Mas sem o Soares, eu quero dizer para vocês que esse time, apenas com o Vina ali, não se sustenta. É possível até que num jogo em casa, onde se propõe a propor o jogo, talvez o Grêmio consiga um melhor rendimento do que aconteceu lá em Salvador, no jogo pela Copa do Brasil. Mas ainda assim, eu acho que não é e fica difícil, né? O conjunto se acertar o suficiente para que tenha ali algo que o Grêmio com o Soares constrói, que é um bom poder de finalização, com um bom volume de jogo, com troca de passes. Vejam que sem o Soares, até o Vila Sante, que é um jogador que volante, chega na frente, eu digo que ele tem todas as valências do volante moderno, né? Ele chega à frente, ele finaliza, ele pisa na área. Sem o Soares, isso se desconstrói. E parece que o Grêmio fica perdido procurando alguém que não está ali para que nesse conjunto, como um reloginho, né, dos tempos antigos, né, tudo no seu lugar encaixadinho, né, no tempo certo. Eu cheguei a pensar aqui que daqui a pouco o Renato possa se utilizar do Ferreira, né, como não um jogador de referência, mas trabalhar com jogadores de velocidade, né, e que pisem na área, facilitando que o Cristaldo, por exemplo, chegue mais dentro da área para finalizar. Já pensei no caso do Cuiabano, já que o Cristaldo mesmo é um vagalume, que eu digo, porque tem horas que ele aparece com brilho e tem horas que ele some do jogo.
Né? E aí tornaram o Grêmio um pouquinho mais reativo, né, dando 2 passinhos para trás e sair em velocidade. E aí que com o Cuiabano, com o Ferreira, o Grêmio poderia, né, ter uma boa produção ofensiva, mesmo não sendo um proponente de jogo, né? Mesmo não estar trabalhando com a bola. Né? Em casa fica um pouco mais difícil, porque o Grêmio, no caso do jogo contra o Botafogo, precisa ganhar o jogo, né? Seria mais difícil atuar desta forma, né? Fora de casa, né? Contra adversários mais fortes, talvez seria o ideal. Mas eu tenho dúvidas, assim como vocês, de como o Grêmio poderia se encaixar sem a presença do Soares. E nós temos que pensar nisso, porque cada vez mais talvez isso seja uma realidade. Eu ainda acredito que o Soares vá jogar contra o Botafogo, vá jogar contra o Bahia, talvez depois vá a Barcelona, ver lá com o seu médico, consultar. As dores estão cada vez ficando piores, né? E o Grêmio tem que contar, e aliás, tem que pensar nessa janela com o intuito de trazer jogadores, se não para substituí-lo, que é muito difícil, mas que, assim como o YouTube, que foi contratado para ser um jogador de extrema, alguém que possa agregar um meio atacante, alguém que tenha condições de dar ao Renato a opção de remontar um esquema de jogo, um outro sistema, para que o time não perca tanto em termos de qualidade e de produção no seu sistema ofensivo. Até mesmo abdicar do esquema com 3 zagueiros para isso. Por que não? Mas é complicado. E vejo nós aqui de fora, estamos elucubrando e pensando em alternativas e não chegamos a uma conclusão. E talvez o próprio Renato, com todos à disposição, também tenha grandes dúvidas. E é só nos treinamentos e às vezes até na execução prática de um jogo mesmo para encontrar. E o Renato, justiça seja feita, tem achado soluções. Só nessa temporada ele já mudou várias vezes, ou de sistema, ou da escolha de jogadores, para encontrar, né, o time certo para que o time possa produzir mais. Eu me lembro que em algum momento o Grêmio deixou até de ser competitivo. Vocês lembram aqueles jogos contra Bragantino, contra Fortaleza, contra o próprio ABC, o jogo de volta aqui, contra o Cruzeiro, o jogo de ida da Copa do Brasil? O Grêmio não conseguia encaixar, tinha dificuldades, né? E o Renato sabiamente achou uma alternativa, viu num esquema com 3 zagueiros, um esquema que lhe desse proteção defensiva e ao mesmo tempo não perdesse, né, volume de jogo do meio para frente. O Bitelo cresceu muito de produção, o Vila Sante cresceu muito de produção, se tornando protagonistas do time, e é óbvio que com o Soares a coisa tem um outro nível de qualidade. A régua é muito maior, né? Mas, quando o Soares não jogar, fica esta carência, fica esta lacuna, e eu confesso para vocês que eu tenho muitas dúvidas. Mas pensando, e aí para finalizar o post, eu apostaria muito numa utilização mais efetiva do Ferreira. Se ele estiver pronto, né, forte para jogar fisicamente, ele poderia ser essa área de escape do Grêmio, uma alternativa para furar bloqueio, né, mesmo não tendo a presença específica de um centroavante. E ele, né, com o drible, com o X1, como se diz, pudesse, com o time certo, aguardar pela chegada na área de jogadores como Cristaldo, como Bitelo, com os próprios volantes que tem que pisar na área. Né? E isso talvez fosse uma solução, mas eu não tenho essa convicção. Cheguei a pensar no Cuiabano, que é um jogador que está muito bem, mas o Cuiabano não é um jogador assim para tu contar com ele sempre do meio para frente, porque ele tem que colaborar com a recomposição, coisa que o Vina tem grande dificuldade até pelo seu perfil físico. Então é um dilema que vive o Renato e é algo que ele tem que trabalhar, e eu acredito que esteja fazendo isso por conta da instabilidade física do seu principal jogador, que é o Soares. Mas conta lá, participe aí, diga o que você acha, qual seria a solução na sua opinião, e participe do canal aqui do Ribeirinho. Se inscreva se você não está inscrito, dê o seu like se você achar que é conveniente. Estamos juntos aí, tá bem? Conto com vocês. Um abraço.